Boa Então, hoje a noite, gente está aqui para... Oi? boa noite para vocês. Boa noite. Linda. Seja bem-vinda. Obrigado. Então, a gente está aqui hoje para fazer o nosso segundo estudo, né? Do curso desse livro aqui, que é o Lares de Esperança e Cura. O primeiro tema foi a Bíblia e as Emoções, que foi a quinta-feira passada. A Sheila tem. Sim. Agora vai ser a provisão divina para a ansiedade e o próximo vai ser estresse. Então, só tem temas muito bons. Né? Hoje, então, a gente vai falar sobre a provisão divina para a ansiedade. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração? Pode fazer, mãe? Posso. Então tá, vamos fazer uma oração então para a gente iniciar. Grandioso Deus, queremos nesse momento, Senhor, agradecer essa oportunidade tão maravilhosa de estudar e aprender mais da Tua palavra, Pai. Queremos te pedir que nos ajude a entender e colocar em prática na nossa vida. Abençoe a Adriele, que ela possa falar inspirada pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Amém, Senhor. Então, a gente só está falando de temas muito importantes aqui, né? Para dar uma revisadinha da semana passada, a gente falou sobre a Bíblia e as emoções. As emoções, ela tem de muito tempo já, né? Na Bíblia a gente encontra as emoções. A gente viu histórias que falam sobre isso, várias coisas que remetem à emoção na Bíblia e que ajudam hoje em dia nas nossas emoções. E a lição 2 não vai ser diferente. A gente vai ver na Bíblia algumas coisas que falam sobre a ansiedade, que é muito atual nos dias de hoje, mas a gente vai ver que lá também tinha, né? Na Bíblia, nos tempos mais antigos também tinha a ansiedade. E aqui é muito legal o tema, porque é a provisão divina para a ansiedade. Então, Deus já sabia que ia ficar cada vez mais ansiosas as pessoas, né? Tanto é que o transtorno de ansiedade, ele é a segunda doença mental mais comum no mundo. Então, é muitos casos que tem de ansiedade, né? E segundo os dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? 264 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. Então, é muita gente sofrendo de ansiedade. Por isso que eu achei muito legal esse tema, porque são provisões divinas para a ansiedade. Né? Eu já sabia que a gente ia ser pessoas muito ansiosas, porque está tudo muito acelerado, né? Então, Deus deixou as provisões divinas para a ansiedade, a gente vai ver hoje. Né? E o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, que é os dados da OMS também. 9,3% da nossa população sofre de transtorno de ansiedade. Né? Então, é um assunto assim que é muito importante para nós estar comentando, né? Então, na Bíblia, né, está repleto de coisas para a gente, para nós. A gente viu com as emoções e também sobre a ansiedade. E tem palavras na Bíblia que falam já sobre questões ligadas à ansiedade. Por exemplo, amedrontado, ansiedade, angustiado, inquietação, assustado, terrorizado. Então, são palavras que a gente encontra na Bíblia, né? Elas são usadas para se referir a pessoas ansiosas ou temerosas e para apresentar as promessas de Deus aos que estão vivendo esses sentimentos. Então, a primeira experiência temível, que está escrito ali, né? Era para ler Gênesis, né? 3, do 6 ao 10. E aí tem lá toda a história, né? E fala sobre Adão e Eva, né? Então, assim, Adão e Eva, eles provavelmente tiveram medo, né? Porque eles não conseguiam lidar com essas emoções, também não conheciam essas emoções. Foram surpreendidos com essas emoções, né? Então, por exemplo, né, os psicólogos, eles confirmam que os bebês e as crianças pequenas, eles enfrentam medos definidos, principalmente o de passar fome e o de ruído forte. As crianças em crescimento e os adolescentes, eles sofrem com medo de animais, do escuro, de ficar sozinhos, de situações relacionadas à escola, separação dos pais, de não crescer ou de ser rejeitados pelos colegas. E os adultos, eles também estão sujeitos a medos, como o de não encontrar o cônjuge certo, de não encontrar o bom emprego, de perder o emprego, de não pagar as contas com a falta de segurança e violência e de contrair doenças crônicas ou fatal.
Então, aqui a gente viu algumas das ansiedades, dos medos que as pessoas têm. E a gente viu que não é desde criança, adolescente, adulto. Então, não tem, assim, uma faixa etária que tem mais ansiedade do que outra, né? A gente vê que hoje em dia tá todo mundo com muita ansiedade, né? Desde criança até os adultos, até a velhice. Então, são coisas muito importantes para a gente estar olhando mesmo, né? Então, a pergunta 1 ali falava que era para a gente ler aqueles versos e a gente considerar a amostra de promessas contra o temor e a ansiedade. Então, como são bastante versículos, né? E se fosse ler para todos aqui, ia dar muito tempo. Eu aconselho vocês, né, a estar lendo antes dos nossos encontros. Então, durante essa semana, até quinta que vem, vocês fazem o 3, e daí no nosso estudo do 3, a gente vai estar já só recapitulando, como uma lição da escola sabatina, né? Só recapitulando. Então, ali em Salmos 23, 4, que é o tão conhecido capítulo sobre o do Senhor, meu pastor, nada me faltará, né? E era para ler o versículo 4. Então, ali a gente encontra um versículo que diz que ainda que a gente estivermos nas piores circunstâncias, a gente não deve temer porque o Senhor está conosco, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Amém, né? Deus Amém. Eu fiz todos. Fez? Sim, fiz. Eu fiz Que bom. preenchido. Ai, que bom, então. Então, vamos recapitular o que a gente encontrou em cada verso, né? Ali em Salmos 23, 4, então diz que a gente estiver na pior circunstância, Deus vai estar conosco. Em Provérbios 1, 33, diz, mas o que me der ouvidos habitarão seguro, tranquilo e sem temor do mal. Olha que promessa que o Senhor faz para a gente, né? Em Ageu 2, 5 diz, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Não temais, 1 Pedro 3,14 diz, mesmo que a gente erre, a gente não tem que se amedrontar, porque mesmo que a gente receba ameaças e a gente fique alarmados, Deus vai estar conosco, né? Então, mesmo que a gente aconteça alguma coisa de a gente rápido, a gente não é perfeito, né? A gente é humano, e às vezes a gente fica alarmado, com medo, mas mesmo nessa circunstância, Deus diz que Ele vai estar conosco, né? Só pedir para Ele estar conosco. Em 1 João 4, 18 a 19, diz que no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A gente só ama porque ele nos amou primeiro, né? A gente ama ele porque ele nos amou primeiro. Então, olha as promessas que Deus faz pra gente, que ele traz nos versículos, né, pra gente. E parece que é muito atual, né? Porque às vezes a gente passa por circunstâncias na nossa vida que a gente pensa que não tem solução, a gente pensa que não vai se ajeitar, a gente fica pensando nas contas para pagar lá, nos desafios, nas coisas que a gente vai ter que enfrentar, e a gente acaba, às vezes, esquecendo de que Deus está ali com a gente, vai estar nos guiando, vai estar nos ajudando, não importa as circunstâncias que a gente esteja, né? E essas promessas, elas vêm escritas na Bíblia para nos lembrar disso. Né? Então é importante por isso que é importante a gente estar em contato todos os dias com Deus, porque às vezes a gente acaba não tendo a nossa comunhão e a gente vai esquecendo dessas promessas maravilhosas que Deus tem pra gente, né? Esse estudo da ansiedade me ajudou muito também, né? Não é porque eu estou aqui falando sobre isso que é uma coisa que para mim é tranquilo, para mim é fácil de lidar. Não é fácil, às vezes na correria do dia a dia, nas coisas para fazer, a gente acaba tendo dificuldade de conciliar as coisas, né? Mas a gente sempre tem que estar ligado ali, nas promessas que Deus dá pra gente, né? Então, os sintomas comuns da ansiedade. Não sei se vocês sabiam, isso é escrito, né? A ansiedade é apreensões, né? Os sintomas. Apreensões, preocupação, insônia, instabilidade, tensão, dor de cabeça, fadiga, tontura, palpitações, falta de ar, suor, dificuldade de concentração, hiperventilância. Então, são vários os sintomas, né? São vários sintomas que, às vezes, durante o dia, nos atacam essas coisas, né? Nos deixam ruins, nos deixam inseguros, incertos, preocupados, ansiosos.
Então, a ansiedade, ela também pode produzir ataque de pânico, né? Mas, quando vir isso durante o dia em nós, a gente tem que pensar, Deus está interessado em nos libertar dessas experiências desejáveis e nos convida a confiar nele, né? Então, aquele versículo que fala, né, que o meu jugo é leve, não, meu jugo é leve, né? Que Deus fala, né? Então, a gente tem que deixar as nossas preocupações, nossas angústias nas mãos dele, porque ele está responsável de cuidar isso por nós, ele se disponibiliza a cuidar disso para a gente, né? Então, por que a gente tem que se preocupar? Por que a gente tem que temer? Se Deus vai estar conosco, né? Nos ajudando. Sim. Então, essa é uma pergunta agora para a gente pensar um pouco, tá? O que a deixa especialmente com medo e por quê? Dá uma pensadinha aí, no que deixa você com medo? E por que que isso te deixa com medo? Quão racional é o seu medo? Será que ele pode se tornar realidade, esse teu medo, realmente? Né? Será que ele é racional, sentir esse medo? Né? Será que é racional sentir ele? Que passos práticos você pode dar para eliminar aquilo que lhe causa medo ou para aliviar o medo em si? Então, são questões para a gente ir pensando no decorrer desse estudo, porque a gente não pode só estudar aqui para aprender sobre ansiedade, a gente tem que relacionar com a nossa vida. O que está me deixando com medo? O que está me deixando com ansiedade? Né? E se é racional esse medo também, né? Se ele é uma coisa que eu preciso realmente me preocupar. Então, ali em Gênesis 15, 1 ao 3, que era para ler, daí a pergunta é assim: qual era a fonte de medo de Abraão? E que razões válidas ele tinha para temer? Então, o medo de Abraão, nesse versículo, está dizendo que é porque ele tinha medo de não ter um filho. E naquela época, não ter um filho, uma pessoa que ia ficar com a herança, né? Era uma coisa muito preocupante, porque eles precisavam ter filhos para passar a geração. Então ele fala assim: quem vai ficar com as minhas coisas? Vai ser o servo que nasceu aqui na minha casa? E o meu filho, cadê? Então ele estava muito preocupado, ele estava com medo. E isso tirava o sono dele muitas vezes, né? A preocupação. E era uma razão válida para ele temer? Olhando naquela época, para a situação que ele se encontrava, sim, né? Mas a gente sabe que Deus é poderoso, ele pode tudo. E o que Deus fez? Fez com que eles tivessem um filho, né? Então, era apenas ele confiar, se ele confiasse apenas em Deus, sem se preocupar, Deus ia resolver o problema dele e ele ia viver sem as preocupações todas, né? Então, a resposta de Deus para as preocupações de Abraão foi: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Né? Então, Deus tinha prometido para ele já que você vai ter um filho, você vai ter descendência. E Abraão estava ali, preocupado, ansioso, né? Angustiado. Até tentou fazer as coisas com as próprias mãos dele, mas a gente tem que confiar em Deus, né? Ele pode todas as coisas. Então, considerando os textos a seguir, né? Quais foram as circunstâncias nas quais a mensagem tranquilizadora do Senhor, não tenha medo, foi aplicada? Então, em Deuteronômio 31:8, foi aplicada a mensagem tranquilizadora do Senhor de não tenha medo na guerra entre que Josué ia ter, né? Então Moisés foi lá, falou com Deus, Deus falou com Moisés e Moisés foi lá e falou com Josué. E ele disse que era para Josué não temer, porque ele prometeu a terra prometida e que Josué ia entrar na terra prometida. Então ele falou: não temas, eu estou contigo, né? E tu vai entrar na terra prometida. Então foi uma promessa que Deus fez para Josué. Então, adiantar se Josué ficasse angustiado, com medo, não ia adiantar nada, porque Deus já ia resolver as coisas dele, né? Deus já tinha dado essa promessa para ele: você vai conquistar a terra, vai entrar na terra prometida. Então, ele não precisava ter medo. E em 2 Crônicas 20:17 também tem outra mensagem tranquilizadora de Deus que diz: não tenha medo, que é na história de outra guerra também, né? Ele falou que não precisavam temer, porque o Senhor era com eles. Teria uma guerra e o Senhor prometeu que o povo ia conseguir vencer essa guerra. O povo de Israel, o povo de Deus, ia conseguir vencer essa guerra. Então, adiantava o povo ficar preocupado, o povo ficar com medo? Não ia adiantar nada, né? Porque Deus já tinha prometido para eles que eles iam conseguir vencer essa guerra. E em Lucas 21:9, conta outra história
que também Deus falou, né, que não era para eles ter medo, né? E, na verdade, essa de Lucas 21:9 é para nós hoje, porque está falando do fim dos tempos, né? Quando ouvir falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que isso aconteça. Sim, E ele prometeu que estaria conosco. Então, mais sim, uma promessa, e agora uma promessa mais diretamente ligada a nós, né? Porque as outras é ligada a nós, porque se Deus fez com eles, ele pode fazer com nós também. Mas esse aqui é especialmente para o tempo do fim, que acredito que é o tempo que a gente está vivendo hoje. Então, Deus fala, né? Vocês vão ouvir falar de guerras, revoluções, mas confiem em mim que tudo vai dar certo. E João 14:27, né? Jesus ele volta para o céu, mas ele deixa um consolador. Tá dizendo isso, né? Em João 14:27, ele deixa um consolador, o Espírito Santo, que é a paz dele. Ele fala assim: eu vou deixar a minha paz com vocês. E ele deixa o Espírito Santo quando ele retorna para o céu. Então, aqui são outros versículos, outras histórias que nos mostram que Deus esteve com o povo, fez a promessa e cumpriu para todos eles, né? Em Lucas 21:9, a gente também tem que confiar que Deus vai cumprir. Então, ali, ó, o trechinho que fala ali embaixo, a ansiedade se manifesta pela angústia sobre as incertezas. Estas podem estar em um futuro próximo ou distante, e podem nem mesmo acontecer. Por enquanto, elas existem apenas na mente. Entretanto, os sintomas da ansiedade são muito reais, emocional e fisicamente, e podem ser dolorosos. Então, aqui está querendo dizer o quê? Que às vezes a gente tem uma ansiedade com nós, né? Que é uma ansiedade, uma angústia, incertezas que a gente não precisava ter, porque nem vai acontecer essas incertezas, essa angústia, o que a gente passa, assim, nem vai acontecer no futuro, né? Então, a gente não precisa temer, porque além de a gente não saber se realmente vai acontecer ou não, ainda a gente fica puxando as coisas pra gente, né? Então, a gente não pode deixar com que as coisas futuras atrapalhem a gente hoje, né? As coisas de amanhã pertencem a amanhã, as coisas de hoje pertencem a hoje, né? Então, ali fala sobre a confiança contra a ansiedade. Eu achei muito interessante esse daqui. Ali em João 14:1-2, Jesus ele chama a atenção dos discípulos para o reino que eles está preparando. Em outras palavras, não importa o que aconteça conosco aqui, não importa quão mal as coisas estejam, é isso que nos aguarda. Então, às vezes a gente pensa, né, em um monte de coisa, e tá, e se isso acontecer, se aquilo acontecer. Às vezes pode ser que não aconteça essas coisas que a gente está pensando, mas mesmo que acontecer, não é aqui que a gente vai ter a plena felicidade, não é aqui que a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente quer e não vai passar por nenhuma dificuldade, nenhuma luta. Jesus, ele disse lá em João 14:1-2, que ele está preparando um lugar para a gente, um reino que está sendo preparado para nós. E é esse lugar que é o nosso. Então, a gente não adianta ficar assim, se isso acontecer de ruim aqui. Se acontecer, a gente não tem aqui, a gente tem uma eternidade. Então, a gente, além de ficar preocupado às vezes sem precisar, porque às vezes não acontece aquilo, mesmo que acontecer, a gente tem uma esperança, a gente tem um reino, um lugar especial sendo preparado para nós. Então, onde eu estava ali? Então, foi isso que Jesus lhes disse naquela ocasião aos discípulos nos dias de agora. Quando a ansiedade vem, podemos usar de algumas estratégias. A gente tem que aumentar a nossa autoconfiança e a nossa autoestima quando a ansiedade vem. Aprender a administrar os pensamentos, aprender as técnicas de relaxamento e respiração. Embora essas estratégias tragam um nível de sucesso relativo alto, são incompletas, porque a confiança em nós mesmos é apenas um pequeno passo. A gente precisa, por fim, aprender a confiar em Deus. Então, são muito importantes quando a ansiedade vem, a gente aprender técnicas de relaxamento, de respiração, de autoconfiança e de autoestima. Só que isso sozinho não vai ser o suficiente, porque se a gente não colocar as nossas dificuldades, as nossas lutas na mão de Deus, a gente sempre vai ter essa ansiedade constante. Então, para a gente não ter essa ansiedade, a gente tem que confiar em Deus e também as técnicas de respiração é bem importante, né, para a gente. Mas nunca esquecer que é Deus que dá a nossa confiança, tudo é de Deus, né? Todas as nossas incertezas, tudo a gente lança nas mãos de Deus e Deus cuida pra gente, nunca esquecer disso. Então, em Salmos 18:8-9, diz que era para ler, né?
E para responder, como o salmista compara a confiança em Deus com a confiança no ser humano? Então, ali o salmista, ele falou o quê? Melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, né? E às vezes a gente pensa assim, não, uma pessoa que tem alto escalão na sociedade, uma pessoa que é rica, uma pessoa que tem bastante conhecimento, eu posso confiar nela, mas não. É melhor buscar refúgio no Senhor do que em um príncipe, e quem dirá nos seres humanos, né? A gente não pode buscar o refúgio em nós mesmos, em outros seres humanos, igual a gente, né? Que precisa também de refúgio. A gente tem que buscar em Deus. E Mateus 18:3 era para falar o que Jesus está nos dizendo ali, né? E ele disse que a gente deve se tornar como criança. E para vocês, o que é se tornar como criança? Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que seria se tornar como criança? Então, não é só brincar, né? Uma criança brincar. Porque uma criança, ela é assim, ó, ela tem um coraçãozinho puro, né? Ela tá com raiva e briga, como no mesmo instante ela já tá de boa, né? Não guarda rancor, né? Não fica brava. Fica brava, mas logo fica bem de novo, né? Mas o meu neto é muito ansioso. Tu tá falando aí, eu tô me lembrando dele. 4 anos, ele é ansioso demais, sabe? Isso aí eu acho que é tão prejudicial, né? Desde pequenininho ser ansioso. Mas tem que trabalhar, como ela falou, né? Procurar ajuda. Uhum. Eu lembro que eu falei lá no começo que não importa a idade, todos nós a gente está submetidos a ter ansiedade, desde criança até a velhice. Porque os dias que a gente vive é tudo muito corrido. Hoje até pode perguntar para uma criança, ela acha corrido. Se perguntar para uma criança se demora para chegar o Natal, às vezes ela pode dizer que não. E antes a gente pensava que demorava horrores para chegar o Natal, né? Demorava um monte, uma eternidade para chegar o Natal. Mas hoje em dia, como tá tudo tão corrido, a gente passa assim tudo na pressa, até as crianças elas estão percebendo isso. E aí elas também ficam ansiosas. Ficam ansiosas. Então, assim, ali como que Jesus estava falando de tornar como uma criança, é isso mesmo, né? É se tornar puro. E também eu fui pesquisar e eu vi que, segundo Piaget, quem é professor sabe quem é o Piaget, né? As crianças, elas submetem aos adultos não por medo do castigo, mas para cumprir as ordens dessa pessoa que ela considera uma pessoa forte e boa. Então, a criança tem esse diferencial também. Às vezes elas obedecem e não é por medo do castigo, é porque elas consideram aquela pessoa uma pessoa forte e boa, né? Então, tornar como criança é isso, né? É a gente confiar em Deus as nossas lutas, nossas dificuldades, porque Ele é forte e bom, né? A gente sabe disso, Ele é forte e bom. Se a gente colocar as nossas lutas, nossas dificuldades nele, a gente vai conseguir ter um coração como de criança, aquele coração que não é pelo medo do castigo, né? É porque a gente confia na pessoa, porque a gente acha a pessoa forte e confia que a nossa vida nas mãos dela vai ser bem, vai dar tudo certo. O exemplo, a mãe, né? Acaba a confiança da criança na própria mãe, no pai, né? Sim, Sim, é a pessoa que cuida dele, a pessoa que dá o alimento, que dá a vestimenta, é quem cuida dessa criança. Então, ele confia nessa pessoa, né? E ele, às vezes, tem que obedecer, obedece, não é por medo de o pai ou a mãe bater e brigar, mas é porque ele realmente ama e confia naquela pessoa, né? Sim, é verdade. Te inspira confiança, né? Como a gente tem confiança em Deus, né? Deus inspira confiança para nós, né? Uhum. A gente vê a mão dele, né, guiando nosso dia, nossa vida, e a gente confia, né? É verdade. Então, em Mateus ali 6, do 25 ao 33, a pergunta é assim, ó, o que você aprendeu com o conselho de Jesus? Esse daqui é o único versículo que eu gostaria de ler, porque ele é muito interessante. Aqui é Jesus que está falando. Então, sempre quando ele fala é interessante, né? Vamos ler aqui para a gente ver na íntegra tudo que ele quer passar para nós. O que você aprende com o conselho de Jesus? O que você aprendeu com o conselho de Jesus? Então, vamos ler aqui, Mateus 6, 25 ao 33.
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis isso? Não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que texto mais bonito, né? Lindo, Por que a gente fica preocupado? Muito Por que a lindo. gente fica ansioso? Não precisa. Deus, ele veste as flores, os lírios do campo, e eles não são lindos, né? Agora a gente está começando a primavera quase, e aí já começa com um monte de flor. Não sei se vocês já perceberam, agora tem uma flor de várias cores. É rosa, é roxa, amarela. A gente viu esses dias uma árvore, coisa mais linda, amarela. É muito linda as flores, né? E Deus veste elas. Deus que cuida das plantas e quem dirá de nós, seres humanos, né? Até ele falou, a gente se preocupa com o que a gente vai se vestir, mas o que são roupas perto do que é um corpo humano? E Deus está preocupado com o nosso corpo, com a nossa vida. Então, por que ele não iria dar para a gente o que a gente necessita? Ele falou ali, eu sei o que vocês necessitam e eu vou dar para vocês. Então, a gente não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado, né? Deus está preparando tudo para a gente já. O exemplo Então, dos ali, pássaros também, né? Dos pássaros também. Eu vejo de manhã eles cantando, aí eu ouvi um sermão que diz que eles cantam para louvar a Deus todos os dias de manhã, agradecendo o que eles têm, né? Olha que interessante isso, né? E a gente não tem, às vezes esquece dessa sabedoria que os pássaros têm, né? Eu acho lindo. Eu acho lindo também. Flores e pássaros, para mim, são lindos demais. Eu amo mesmo. Então, ali embaixo diz assim, ó. Manter as coisas em perspectiva. Uma agenda frenética pode fazer você perder de vista o que é realmente importante. Então, assim, se a gente tem uma agenda frenética que é não se planejar, é o que vinha a gente faz, a gente pode perder de vista o que é realmente importante. A gente acaba pensando que a gente não tem tempo, mas na verdade é porque a gente não se organiza. E a gente pensa que não vai dar nada certo e que não vai dar tempo de fazer nada, e a gente fica ansioso, mas é porque a gente não se organizou. Então a gente precisa fazer uma agenda, a gente precisa marcar as nossas prioridades, o que a gente quer fazer no dia, o que a gente quer fazer na semana, né? Coisas que a gente gosta, para que isso possa fazer com que a gente não ache que não tem tempo e nem que a gente fique ansioso, E se ele tem o poder e a disposição de fazer cuidar das aves e flores, não proverá alimento e roupas para seus filhos? Então, se Deus ele tem o poder, né, de fazer e disposição também de fazer, cuida das aves, das flores, então quanto mais de nós que somos seus filhos, né? Encaminhar os problemas a fim de encontrar possíveis soluções pode ser produtivo, mas preocupar-se simplesmente pela preocupação não apenas não resolve a questão, como também magnifica o lado negativo das coisas, né? Então a gente vê os problemas e ficar tentando encontrar possíveis soluções só porque a gente está preocupado, com a preocupação não vai adiantar nada, né? A gente tem que manter o foco e colocar nas mãos de Deus e fazer a nossa parte de se programar, se organizar, né? Endireite suas prioridades, pois você pode ser pega pelo turbilhão do materialismo ou de outras coisas que distraem do que realmente importa na vida. Então, coloque as prioridades
na listinha lá e façam elas, porque daí depois você vai pensar assim, nossa, a vida passou e eu nem consegui aproveitar, parece, eu nem consegui fazer as coisas que eu quero, as coisas que importam. É porque a gente não se organizou. Então, coloque ali o que você quer fazer, as suas prioridades. E aqui também tem outra perguntinha, mas é para a gente pensar também, tá? É para a gente, igual aquela outra lá do que a gente tem medo, é a mesma coisa, para a gente pensar, para a gente levar para a nossa vida. Considere tudo que a deixa preocupada e então se ajoelhe e ore pedindo a Deus que cuide de todas as suas preocupações. Esse é o primeiro passo de sempre, né? Orar a Deus e pedir para ele cuidar das nossas preocupações. Quais são as preocupações nas quais você pode ter parte na resolução? Pensa aí, né? As preocupações que você tem diariamente. Qual que eu posso resolver? Qual que cabe a mim resolver? Porque tem coisas que não cabe a nós resolver. Tem coisas que a gente tem que esperar pelos outros e até mesmo um milagre de Deus. Então, se não cabe a nós resolver, a gente tem que deixar que os outros resolvam. Mas o que cabe a mim resolver? Tem que pensar nas nossas preocupações aí. O que cabe a mim resolver? Quais são as coisas que estão absolutamente fora do meu controle? Que não tem como eu resolver. E faço o possível para resolver aquilo que está ao seu alcance. Então, peço ao Senhor para ajudá-lo a aprender a confiar nele para o resto. Né? São palavras muito importantes essas. E que a gente tem que lembrar todos os dias, sempre. Né? Porque vão deixar a gente realmente muito mais leve. Né? O que eu posso resolver, eu resolvo. O que eu não tenho como resolver, coloco nas mãos de Deus e espero. Não tenho o que fazer. Então, coloco nas mãos de Deus e espero. Leia Mateus 6,34. O que Jesus está dizendo a você? Como pode aprender a fazer o que ele diz? Então, Jesus fala, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Como eu falei antes, né? Cada dia é um dia. A gente não pode puxar o dia de amanhã para hoje, né? Amanhã é amanhã, hoje é hoje. E aí amanhã a gente vai cuidar das coisas de amanhã, hoje a gente vai cuidar das coisas de hoje. Por isso que é importante a gente ter um cronograma, uma agenda, uma rotina, pode ser até uma lista das coisas diárias. Porque se a gente faz a lista diária, a gente se organiza, a gente fica naquele dia. A gente não fica já lá amanhã, a gente fica naquele dia, né? E então Jesus ele fala uma coisa muito importante para nós aqui, que a gente tem que se preocupar com cada dia. Hoje e amanhã, só amanhã a gente vai se preocupar com amanhã, né? E por que isso é tão importante, né? Porque a gente vai focar mais no hoje e a gente vai ser menos preocupados, né? A gente vai ser mais eficientes, a gente vai ser mais dedicados. Então, por isso que é tão importante isso. É para nossa paz, né? De espírito. É por isso que isso é tão importante. Menos ansiosos, verdade. Então, Jesus ele não está nos pedindo para ignorar o planejamento ou sermos imprudentes, mas aqui nos preocupamos com o que pode acontecer e não usarmos os típicos pensamentos. E se? Porque a gente fica pensando, né? Ah, mas se eu ficar doente, se eu perder meu emprego, e se eu sofrer um acidente, e se meu filho morrer, a gente pensa até às vezes em coisas mais complicadas assim, né? Mas os ansiosos, eles se concentram em 50% em eventos que nunca ocorrerão. Para vocês verem que às vezes a gente pensa em algumas coisas e 50% desses eventos, eles nunca vão acontecer. Né? Às vezes a gente pensa em várias coisas que pode acontecer, isso, aquilo. Então, a maioria não acontece. 25%, eles geralmente são porque no passado aconteceu e a gente está com medo de acontecer agora. Então, são coisas do passado que a gente fica trazendo. 10% é em críticas não confirmadas dos outros. Às vezes as pessoas falam alguma coisa para nós e a gente fica pensando que aquilo vai ser verdade e 10% das coisas são assim que a gente fica pensando, né? E não acontece. 10% na saúde, que na maior parte são apenas apreensão e 5% em problemas reais que serão enfrentados. Então, de todos os problemas, só 5% pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Né? Então, por isso que a gente não precisa ficar preocupado, porque às vezes a nossa mente, a gente coloca coisas nos nossos pensamentos, na nossa cabeça que não é verdade, né? A gente tem que sempre estar pensando no nosso, o que a gente está pensando, né? Porque às vezes a gente está pensando errado. Essa é a verdade. Então, por isso que a gente tem que ver o nosso pensamento, o que a gente está pensando e descartar aquilo que não vai fazer bem para nós. Né? Então, como você pode se inspirar na experiência do contentamento de Paulo?
Lá em Filipenses 4, 11 e 12. E daí Paulo fala lá, né? Que ele tinha fartura, mas ele estava com Deus. Ele tinha pobreza, mas ele estava com Deus. Ele soube o que era riqueza, o que era fome, mas ele sempre estava com Deus. Então, a certeza que Paulo tinha era que na escassez e na fartura, Deus estava com ele. Né? Então, às vezes a gente fica preocupado com as coisas, mas em todo momento Deus vai estar com a gente. Ele sabe do que a gente precisa e ele está disposto a nos dar. E o contentamento é uma das chaves para viver um dia de cada vez e um antídoto contra a preocupação. Ele não é uma atitude herdada, mas uma característica adquirida e desenvolvida. Então, a gente tem que como eu posso dizer, o contentamento a gente tem que praticar ele, é isso que eu queria falar. A gente tem que praticar ter contentamento, porque não é uma coisa fácil também. Às vezes a gente pensa, tá, mas não tem isso, não tem aquilo, mas a gente tem que ser contente porque a gente tem que se contentar porque a gente tem, porque se a gente tem aquilo é porque Deus sabe que a gente precisa daquilo, né? Então, se a gente ficar pensando que a gente quer mais, quer isso, quer aquilo, a gente não está buscando a nossa diminuição da ansiedade, a gente está só correndo atrás dela. Né? Então, a gente tem que ter o contentamento, é a chave para viver um dia de cada vez. Lá em João 14, 27 diz, né? A pergunta, né? Em termos práticos, como você se beneficia da certeza da paz de espírito que Jesus nos dá? Então, como que a gente se beneficia com essa certeza de paz de espírito que Jesus nos dá? E o que podemos aprender uns com os outros? Então, a gente tem que apenas confiar, né? A gente tem que confiar em Deus. Essa paz de espírito é a confiança que a gente tem em Deus, que a gente vai receber, né? Então, aqui eu tenho algumas perguntas para discussão. Eu gostaria de que todos interagissem agora. Ó. Como podemos confortar pessoas que, sem qualquer motivo imediato real, temem morrer? Como que vocês acham que a gente pode confortar pessoas que têm medo da morte? Infelizmente, essa semana, a minha colega lá na escola, né, ela estava assim, bem triste. E eu cheguei e perguntei para ela assim, por que você está triste? Aconteceu alguma coisa? Ela disse que a mãe dela ficou doente, ela tem 60 e poucos anos, a mãe dela, e está com cirrose. E ela não sabia o que era, daí ela foi para o hospital bem mal. E a mãe dela chorava, chorava e dizia assim, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Ela estava com muito medo da morte, ela não queria morrer. Ela pedia assim para elas não deixar, para as filhas não deixar ela morrer. Então aquilo ali estava muito dolorido para ela, né? Daí na hora eu fiquei assim chocada, assim, eu pensei assim, agora o que eu vou falar para minha colega, né? O que eu falei para ela é a esperança que a gente tem, né? Se apega com Deus, Deus pode todas as coisas, a vontade dele é sempre o melhor para nós. Daí eu falei para ela de Deus, ela disse que acredita em Deus, que é cristã também. E daí eu falei para ela assim, ó, se apega com Deus, se apega e faz a tua parte. Vai procurar recurso, vai procurar os médicos, né? Fazer o tratamento certinho, porque esse rosa não é brincadeira, né? Eu perdi uma tia e um irmão, mas eu nem falei para ela que eu tinha perdido, né? Essas pessoas queridas, né? Nessa hora é melhor não falar, né? Só escutar, né? Ou dar conselhos. Eu só falei para ela, assim, alertei ela, que ela desde o verão ela já estava com problema. E eu alertei ela, assim, a procurar recurso, vai procurar, mas se apega com Deus, que Deus pode todas as coisas, confiar nele, né? O que for para ser, né? Ele vai fazer o que é melhor, né? Então, eu acho assim, ó, que a melhor maneira, né, é se apegar com Deus, confiar nele, botar nas mãos dele e fazer a nossa parte também, né? Uhum. Muito bem, muito bem. E aquelas que estão sofrendo de uma doença debilitante ou terminal? Complicado, né? Quando a pessoa está um paciente terminal, a gente pode ser que essa da cirrose seja, porque realmente uma coisa bem complicada, né? A gente sabe que, como a gente já perdeu o parente que faleceu desse problema, a gente sabe que é uma coisa bem complicada. Mas também, né, não é impossível para Deus, claro. Ontem o irmão nosso foi para o hospital, o irmão Arnaldo, não sei se a Zetinha conhece, esposo da Darcy, nossa irmã lá da igreja. E ela mandou um vídeo assim, desesperada, chorando, que ele estava ruim, mal. Mas a gente já estava vendo que ele estava ruim, ele falava bem baixinho na igreja e tudo.
Ele estava bem, já ficando debilitado, né? E agora foi para o hospital e é problema de pulmão que ele está. Então a gente não tinha palavras para falar para ela, porque ela chorava tanto, tanto no áudio, que tu fica sem ação, né? Tu só diz, e ela sabe, ela pratica com nós, né? A palavra de Deus, e ela sabe que é em Deus que temos que confiar, mas nessas horas tu fica desesperado igual, né? A Nelly quer falar. Fala, Nelly. Não, eu digo para a pessoa de fora, né, que nem a André estava falando, a gente tem que falar na esperança que temos, né, da volta de Jesus, da ressurreição, né, confortar as pessoas. Às vezes não é fácil, mas a gente tem que falar, né, que temos, né, a morte não é o fim, né. Essa esperança, né? É, a esperança é de ressuscitar quando Jesus voltar, né. Uhum. E a outra pergunta é assim, ó, pense em tudo que a deixou preocupada e que nunca aconteceu. Que lições que você pode aprender dessas experiências e que deveriam, idealmente, ajudá-la a se preocupar menos com o futuro? Então, às vezes, a gente pensa em algumas coisas que deixam a gente preocupado, mas nunca aconteceu essas preocupações que a gente teve, às vezes. Né? Às vezes, pode ser que sim, mas daí por isso que a gente tem a segunda opção, não, né? Mas a gente tem a confiar em Deus e colocar nas mãos dele, né? Aquilo que a gente não pode resolver, a gente coloca nas mãos de Deus. Então, que lição que a gente pode aprender dessas experiências? É que a gente não precisa se preocupar com as coisas, né? Porque a gente viu que a gente se preocupou e não aconteceu aquilo que a gente estava se preocupando. Então, a gente aprende isso, que a gente tem que se preocupar menos com as coisas, né? Do futuro, do que vai acontecer, porque o futuro a Deus pertence. Né? A gente só tem que confiar mesmo. Então, pode falar, né? Não, pode falar. Nós, como seres humanos, somos assim, né? Nós acabamos nos preocupando com as coisas que não precisaríamos nos preocupar, né? Confiar mais em Deus, né? Mas a gente tem esse costume, né? De não confiar, ter medo, né? Uhum. Nem acontece, né? Que nem você falou, às vezes não acontece as coisas e a gente se preocupou com aquilo, já me aconteceu também, eu acho que com todos, né? Com todos nós, né? Somos falhos, né? Uhum. Então, para essas coisas que vocês falaram aí, tá tudo certo, né? A gente tem que falar da esperança que a gente tem para as pessoas, né? Quando elas estão passando por dificuldades, por desafios. Eu também escrevi aqui algumas coisas que eu faria para algumas pessoas que estão passando por esse sofrimento. Primeiro de tudo, a gente tem profissões que ajudam em vários sentidos. E tenho certeza que essas profissões são assim, que Deus deixou seres humanos que gostam dessas áreas para nos ajudar, né? Por exemplo, os médicos, dentistas, e também tem os psicólogos. Então, eu indicaria para a pessoa que está sofrendo com alguma dificuldade, para que faça psicoterapia, procure um psicólogo, uma psicóloga, porque isso ajuda bastante. Mas, também, eu mostraria os versos da Bíblia em que mostram que a gente tem que confiar em Deus. Por exemplo, esse que a gente estudou hoje. Né? São versos muito bons para mostrar que Deus cuida da gente, que Deus está conosco. Então, eu também mostraria esses versos para as pessoas, né? Falar sobre a volta de Jesus também e a eternidade, porque essa é a esperança que a gente tem hoje, né? E com a morte, é só isso que a gente tem de esperança para a morte, né? Então, a gente nunca pode deixar de falar sobre a volta de Jesus e a eternidade. Também aconselhar a ter comunhão com Deus, né? Ler a Bíblia através da oração e da Bíblia, ter a comunhão com Deus, porque a gente viu vários versículos hoje que nos dão esperança. Então, se a gente lê todos os dias esses versículos, a gente vai todos os dias ser um pouco mais fortalecido. E a oração também com Deus, né? A gente tem até artigos científicos que falam quanto a oração é importante. Né? A ciência prova de que a oração é muito importante. Então, essas são uma das coisas que eu faria, né? Indicaria psicólogo, mostraria versículos da Bíblia que a gente estudou hoje, por exemplo, falar sobre a volta de Jesus à eternidade e aconselhar a pessoa a ter comunhão com Deus, né? E geralmente o que a gente teme que pode acontecer não acontece. Então a gente tem que apenas ficar preocupado. Então não tem que ficar preocupado sem necessidade, né?
E caso o que tememos aconteça, a gente deve confiar em Deus que tudo vai se resolver, né? Então, se a gente está temendo algumas coisas, a gente para e pensa, será que isso pode acontecer mesmo? Né? A gente vê que é impossível ou é difícil, a gente descarta já, para a gente não ficar se preocupando. Mas caso venha acontecer alguma coisa dessas, a gente confia em Deus, que Ele tudo pode, Ele vai fazer o possível e o impossível para nos ajudar, né? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. O próximo vai ser sobre estresse, né? Que é um estudo também muito importante, né? Nos dias de hoje, ansiedade e estresse estão ali, né? Do ladinho do outro. Hoje em dia, na nossa vida, nos atrapalhando muitas vezes. Então, são um estudo muito importante. Mas então, eu gostaria de abrir agora para se alguém quiser falar alguma coisa sobre o estudo de hoje, o que acharam, ou se tem alguma dúvida. Alguém quer falar alguma coisa? Olha, eu estou achando muito bom, esse estudo é maravilhoso, né? E para minha Bom, vida particular, está sendo assim muito benéfico, assim. A gente conhece a Deus, a gente vive com Ele, sempre buscando Ele, mas assim estudando, né? Esse estudo aqui, ó, me ajuda assim a ter mais confiança ainda e a pensar, né, que Deus nos ama tanto assim e que não devemos nem ter ansiedade, né? Se preocupar com as coisas que estão acontecendo, né? concordo. Aí Comigo também, está sendo bom. Eu gostei do tema bem atual para nós agora, que é o que a gente vive, né? Então, principalmente na família, né? Então, tu vê, tu estuda, aí tu te lembra e vê, ó, isso aí eu já estudei, já vi que não é assim, então tu pode dar um conselho e poder mostrar, né, para a pessoa que tu sabe, não adianta tu dar um conselho e não saber, né? Uhum. Então, A para gente tem mim que tá ótimo. a gente tem que buscar pesquisar, né? Não se especializar para ser um especialista naquilo, mas a gente saber, assim, sobre para ajudar as pessoas, né? Saber um pouco para realmente ajudar. Nele, pode Eu falar. gosto, já disse a outra, né? É maravilhoso, eu gostei muito, gosto muito desse estudo estranho, assim, ó, eu sinto, fala comigo, sabe? Que Deus fala, né? Nesse estudo, é maravilhoso, sabe? E para mim, né, que nem a Zetinha falou, é muito bom, a gente aprende mais, a confiar mais, aí um estudo maravilhoso, que pena que não tem mais pessoas, né? A minha amiga, eu acho que agora vai ficar gravado, né? Ela com certeza vai poder fazer. Ela queria que a gente, como a gente está dando estudo, ontem ela sugeriu nós terminarmos o estudo e darmos esse estudo para ela. Ah, que Aí eu legal. falei para ela que era bom ela ouvir, porque você é uma psicóloga, né? Então Estou ela vai, estudante ainda, mas estou quase lá. No que vem, me formo já. mas já está na área, né? Entende mais que Estou, nós, né? Estou indo para a reta final, graças a Deus. Ah, que bom, que Deus te abençoe, né? Continue te abençoando, né? Nos teus estudos. Amém. Então como vai, eu vi que estava sendo gravado, vai ficar Tá gravado, sendo, e aí vai vai ser, ficar gravado. ela vai estudar depois, daí se pudesse gravar o primeiro também, sabe? Porque é muito bom, né? Sim, Muito o bom. primeiro não deu de gravar, mas eu vou tentar gravar ainda, tá? Quando a gente conseguir, eu gravo, daí eu mando para vocês. Isso, né? Vamos aí, Isso, tá? que daí passo para ela, né, o primeiro também, e tem uma outra também, né, Sheila? Tem a outra que está, porque é Sim, tem maravilhoso. uma amiga nossa que está começando hoje, só que ela fez a cirurgia no olho, aqui pelo posto, e aí ela não está olhando, mas ela está escutando, ela disse hoje. Depois, a semana que vem, Então, ela já vai ela ser pode. liberada. A gente passou o site para ela. Né? Então, que Deus continue abençoando, né? Eu estou amando, né? Gostei muito, muito do Que estudo. bom. Que bom, Está eu também sendo estou muito gostando bom. bastante. Sinto que vai Deus fazer fala com a diferença na gente. minha vida. Oi? Deus está falando conosco, né? Que bom, que Através do bom. estudo, né? Aham. Que bom que vocês estão gostando também. Então, até a próxima semana, né? Vamos fazer essa oração para encerrar. Não esqueçam, quinta-feira que vem às 7 horas, vai ser o tema sobre estresse. Bom, então, quem poderia estar orando para nós agora, para a gente finalizar?
Quer orar, Sheila? Sheila ou Anneli? Não, o pastor levantou a mão. Levantou a mão, pastor, tá aí também? Ah, Tá. pastor Eu tá. estou só vigiando. Olha, está nos vigiando, pastor? Quer Não, orar para nós, então, brincadeira. pastor? Estou compartilhando as bênçãos também. É? Posso sim. Amém. Eu tenho um Tá, ora comentário para a nós para fazer. finalizar. Eu fiquei de bituca de ouvindo vocês aí, dando um de enxerido no meio da mulherada. Nem sei se pode ou não, mas estou aqui, né? Pode, para todos. Tem uma coisa que eu acho que a gente tem que se preocupar mais do que qualquer outra coisa nessa vida, né, que eu acho que é muito importante, isso vai, inclusive, nos orientar bastante, se eu saí ou não aquele dia, ou se eu estou ou não aquele dia com Deus. Isso eu tenho aprendido ultimamente com o Senhor, né? E é incrível, se eu contasse para vocês algumas experiências que eu tenho tido com relação a isso, quando a gente busca Deus e deixa Ele ser Deus e guiar a gente nas pequenas e nas grandes coisas, cara, como é incrível. Aquilo que você estava milhões de vezes preocupado, só fala para ele, ó, Senhor, é o seguinte, ó, tem isso e isso para resolver, vou te buscar agora, aquilo que é o tempo suficiente para meu coração ficar tranquilo, e cuida para mim disso. Cara, as coisas se encaixam certinho. Agora, deixa de buscar Deus certinho para você ver. Aí vai fazer as coisas que nem um cavalo velho aí, sem buscar o Senhor. Tá tudo errado. Uhum. Obrigada, Obrigada, pastor, pela tua colaboração. Vamos. Nada. Bom Deus, o Pai, há na tua palavra os dizeres: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos com coisa alguma, basta cada dia o seu próprio mal. Eu peguei não todo o nosso encontro das meninas aqui, mas eu vi que uma temática foi a questão da preocupação, talvez, quem sabe, com relação às questões futuras. A gente sabe que o excesso de passado nos causa depressão, o excesso de presente nos causa estresse, e o excesso do futuro nos causa ansiedade. E seja qual for a circunstância que talvez muitos de nós estejamos passando nesse momento, até porque as estatísticas apontam de que é difícil alguém hoje que não tenha ansiedade, que não sofra de um desses 3 males, né? Gostaríamos de deixar tudo em tuas mãos. Nos ensina a seguir as vossas orientações, ó Pai, como diz lá em Mateus 11, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queremos aprender a ter desse fardo, desse jugo que é suave e leve, não o nosso, Senhor, que muitas vezes é mais duro do que aquilo que a gente pode carregar. Esses dias, Senhor, quando estávamos estudando a tua palavra, eu me deparei com um texto muito interessante, eu ainda não o decorei, mas leio aqui em Romanos 8, verso 18, que diz assim: porque para mim tenho certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo fala várias coisas interessantes, e no finalzinho, no verso 24 e 25, ele diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aguardamos o Senhor, ó Pai, porque no final a gente sabe que tudo vai ficar bem. Louvado seja o teu nome. Cuida desse projeto, cuida desses momentos especiais aqui, feitos pelas essas meninas abençoadas, que venham ser agregadas muitas mulheres a esse grupo, que as meninas que forem ouvir depois dessa mensagem, gravada no YouTube, sejam abençoadas. Quem sabe temos alguém aqui agora nos ouvindo, né? Depois desse encontro, né? Não ao vivo, mas ouvindo pelo YouTube, querendo uma resposta, querendo uma situação resolvida, coloca a sua mão sobre essa mulher, sobre essa pessoa que está nos ouvindo. Honra e glória de Jesus. Toma-nos em teus braços e cuida de nós, como sempre você faz muito bem. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, pastor. Depois envia a gravação ali para a mãe. Fechou. Encerrando Bom? aqui a gravação em si, mas não o encontro de vocês. Então tá, obrigada, Sheila, obrigada, Nelly, pela participação, pastor, a mãe, e até quinta-feira que vem. Tá. Obrigada pela participação de todos. Tá, Tchau. obrigada. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite, amém. Deus abençoe Boa vocês noite. também. Amém. Vocês também. Amém.